Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto que faz uma pergunta, sabe? Uma pergunta essencial. De onde é que vem, de verdade, a nossa capacidade de fazer o bem? Vamos juntos explorar qual é a verdadeira fonte de toda ajuda. E para começar, uma questão que, olha, muita gente já deve ter se feito. Para a gente realmente mudar o dia de alguém, para fazer a diferença, será que precisa mesmo ter dinheiro? Essa é uma crença bem comum, mas vamos ver o que a nossa reflexão de hoje nos diz sobre isso. Pois é, né? Essa ideia de que a ajuda que funciona, ajuda de verdade, só vem com o dinheiro, ela está por toda parte. A gente pensa logo em doar para uma causa, comprar algo que alguém precisa, e claro, são gestos super importantes. Mas a pergunta que fica é, será que são os únicos jeitos de ajudar? Ou, quem sabe, os mais importantes? E aqui está a virada de chave do nosso raciocínio. O texto convida a gente a olhar para além do material, a olhar para aquelas ações, para aqueles sentimentos que o dinheiro simplesmente não compra. São esses os serviços que realmente tocam a alma. Ok, para a gente entender bem essa diferença, vamos começar com alguns exemplos do nosso dia a dia, de profissões que todo mundo conhece. Olha que interessante essa distinção. Um professor recebe um salário, um médico recebe honorários. Isso é justo, é o pagamento pelo serviço técnico. Mas e aquela dedicação a mais? O sacrifício de um professor que fica depois da aula para ajudar? A devoção de um médico que não desiste de um paciente? Isso, gente, não tem preço. É a diferença enorme entre um emprego e uma verdadeira missão. Agora vamos levar essa ideia para além das profissões. Vamos falar sobre gestos e qualidades que são universais, que estão ao alcance de todo mundo a qualquer hora. Pensa só no poder de uma palavra de encorajamento. Sabe, para aquele colega que está tendo um dia péssimo, um simples "você consegue" pode mudar a perspectiva da pessoa, renovar as forças dela e não custa um centavo. Ninguém pode entrar num supermercado e pedir 1 quilo de esperança na prateleira. A esperança é um presente. Um presente que a gente oferece quando compartilha uma visão positiva, quando escuta com atenção de verdade, quando diz, olha, vai ficar tudo bem e eu tô aqui com você. E um sorriso sincero. Ele pode quebrar o gelo, pode confortar um coração que está aflito e criar uma conexão na mesma hora. É uma das formas mais puras de comunicação que existe e está totalmente fora do mundo dos negócios. Então, o ponto central é esse: estímulo, esperança, um sorriso, gentileza. São, na verdade, as moedas mais valiosas que existem no reino do bem-estar humano. E o detalhe é que elas não estão à venda. Elas são cultivadas e distribuídas de graça. Certo, se esses atos são tão valiosos e não custam nada, a pergunta agora é, onde e como a gente pode praticar tudo isso? A resposta, olha, é bem mais simples do que a gente imagina. O nosso campo de ação não é um lugar distante ou um evento especial no futuro. É aqui, é agora, no trabalho, em casa, na rua. O texto de Emmanuel garante que as oportunidades para fazer o bem são diárias, são muitas e elas estão exatamente onde a gente está. E o melhor de tudo é que as ferramentas nós já temos. Não precisa de uma conta bancária recheada. A gente tem a nossa voz para uma frase de conforto, o nosso pensamento para uma oração, a nossa influência para uma referência generosa e as nossas mãos para um gesto amigo. São recursos internos que estão sempre disponíveis. E agora, a gente chega no princípio fundamental que amarra tudo isso. Por que fazer o bem afinal? O que se ganha com isso? A resposta está numa lei universal, uma lei muito profunda. Essa recomendação do apóstolo Paulo é a base de tudo. Ela dá para a gente um senso de propósito e de urgência. O tempo que a gente tem é a nossa grande oportunidade de agir. E Paulo sabia que nem sempre é fácil. Mesmo quando a gente está passando pelas nossas próprias dificuldades, pelas nossas provações, o chamado para fazer o bem continua valendo. E talvez, nesses momentos, seja ainda mais importante porque nos conecta com algo muito maior que os nossos próprios problemas. Mas por que fazer isso, mesmo com dificuldade? Porque existe uma lei fundamental que está sempre funcionando, uma regra que governa a consequência de tudo que a gente faz. E aqui está ela, a lei da semeadora. Cada gesto de bem que a gente oferece, a gentileza, a esperança, o sorriso, é uma semente que a gente planta. E a colheita inevitavelmente volta para nós. Fazer o bem não é só um ato de doação para o outro, é no fundo um ato de construção para nós mesmos. E com isso, nossa análise de hoje nos deixa com essa reflexão poderosa. Não se trata de esperar ter dinheiro, nem a oportunidade perfeita. Se trata de olhar para as ferramentas que a gente já tem e para o campo de ação que é o nosso dia a dia. A pergunta final fica para cada um de nós.
Que semente do bem, por menor que seja, a gente pode plantar agora mesmo?